Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária, de 2020 a 2023. Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária, PNPCP. Resumo: o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, CNPCP, com sede em Brasília e subordinado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, MJSP, constitui o primeiro dos órgãos da execução penal, conforme previsto na própria Lei de Execução Penal, a LEP, Lei 7.210 de 1984. Ao longo de sua história, o Conselho tem oferecido relevantes subsídios à implementação de políticas de Estado no âmbito criminal e penitenciário, mediante informações, análises e deliberações para o aperfeiçoamento das políticas públicas. Como exemplo, o CNPCP elabora o Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária a cada 4 anos, oportunidade em que fixa diretrizes para a área respectiva, conforme atribuições que lhe foram conferidas pelo já citado artigo 64 da LEP, entre as quais propor diretrizes da política criminal quanto à prevenção do delito, administração da justiça criminal e execução das penas e das medidas de segurança, e contribuir na elaboração de planos nacionais de desenvolvimento, sugerindo as metas e prioridades da política criminal e penitenciária. Esta comissão delimitou como foco do plano a tríade criminalidade violenta, corrupção e crime organizado, a partir de 5 diretrizes. Ao excelentíssimo senhor Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, senhor Ministro, como sabe Vossa Excelência, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, CNPCP, com sede em Brasília e subordinado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, MJSP, constitui o primeiro dos órgãos da execução penal, conforme previsto na própria Lei de Execução Penal, LEP, Lei 7.210 de 1984, especificamente em seu artigo 61, inciso 1, composto por membros designados por ato do titular do Ministério, dentre profissionais do direito penal e ciências correlatas. A existência do colegiado precede a ordem constitucional vigente e até mesmo a entrada em vigor da Lei de Execução Penal, porquanto instalado ainda no ano de 1980. Ao longo de sua história, o Conselho tem oferecido relevantes subsídios à implementação de políticas de Estado no âmbito criminal e penitenciário, mediante informações, análises e deliberações para aperfeiçoamento das políticas públicas. Como exemplo das contribuições, merecem destaque o Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária, de que ora se trata, e a proposta de decreto presidencial de indulto, atribuições que se extraem do rol de competências outorgados pelo legislador, artigo 64 da LEP. No ponto, convém ressaltar que as iniciativas desenvolvidas por este Conselho encontram respaldo e reconhecimento também na mais alta Corte de Justiça, o Supremo Tribunal Federal, STF. Com efeito, o Conselho e seus atos normativos têm sido prestigiados pelo STF em seus precedentes, como em recente julgamento de seu plenário. É verdade que outros normativos do Conselho se mostram incompatíveis, para além das demandas da sociedade, sobretudo com as recentes revelações do perfil da criminalidade de que o país se viu hospedeiro, a reclamar foco na tríade criminalidade violenta, corrupção e crime organizado. Considerações gerais sobre o Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária. O Conselho elabora o referido plano a cada 4 anos, oportunidade em que fixa diretrizes para a área respectiva, conforme atribuições que lhe foram conferidas pelo já citado artigo 64 da LEP, entre as quais propor diretrizes da política criminal quanto à prevenção do delito, administração da justiça criminal e execução das penas e das medidas de segurança, inciso 1, e contribuir na elaboração de planos nacionais de desenvolvimento, sugerindo as metas e prioridades da política criminal e penitenciária, inciso 2. Nesse contexto, o Plano Nacional constitui valioso instrumento de planejamento e sistematização das futuras atividades e orientações do Conselho para o quadriênio. Convém destacar o que se entende por um plano,
é o que sintetiza a figura 1 a seguir, isto é, não adianta ter objetivos sem ações, nem ações sem objetivos. Um plano deve conciliar objetivos, importante priorizar os escopos, com ações, importante execuibilidade das ações. Figura 1. O último plano foi elaborado em 2015 e leitura atenta de seu inteiro teor permite identificar diretrizes de relevo, como as que constam logo da introdução do trabalho, ao revelar a necessidade de fortalecimento da política de reintegração social para garantir apoio ao egresso do sistema prisional em seu retorno à sociedade, ou a que sublinha a importância de adequação da política criminal e penitenciária aos modernos instrumentos de governança em política pública. Por outro lado, há diretrizes calcadas em elementos que não se encontram. Por outro lado, há diretrizes calcadas em elementos que não encontram respaldo na íntegra do plano ou em outras não reveladas bases de dados. Políticas que merecem estudo sério e empírico, como a justiça restaurativa e a mediação penal, não podem servir de desculpa para justificar simplificações ou combate à cultura do encarceramento. Sendo todos esses temas importantes, não é possível, por outro lado, deixar de constatar que os números sobre encarceramento no Brasil têm sido tratados de modo reiteradamente desconexo em relação aos demais dados estatísticos. Repete-se exaustivamente, por exemplo, que o país possui a terceira maior população carcerária do planeta, embora tenha a quinta ou a sexta maior população, praticamente empatado com o Paquistão, com taxa de crescimento populacional mais elevada. Números de 2016 do United Nations Office on Drugs and Crime registram que o Brasil é líder mundial em número absoluto de homicídios e um dos líderes em números relativos. Assim, a liderança mundial em homicídios não acha correspondência com a população carcerária, de acordo com os conhecidos dados do World Prison Brief. Do mesmo modo, especialmente em função da diversidade regional, não procedem alegações genéricas de haver no Brasil percentual excessivo de presos provisórios e de que isso comprovaria que punições criminais seriam ultrapassadas. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, o número de presos provisórios no país atualmente é de 245.715. Logo, chega-se ao percentual de 34,1 por 100 mil habitantes, o que coloca o Brasil na 88ª posição mundial, mesmo padecendo de índices alarmantes de criminalidade. Em comparação, o Brasil possui menos presos provisórios do que Mônaco, Suíça, Canadá, Bélgica e Dinamarca, fora países latino-americanos, conforme dados do World Prison Brief, o que demonstra a rigidez do encarceramento cautelar, sobretudo em hipóteses de reiteração criminosa, criminalidade violenta e crimes envolvendo organizações criminosas. Ademais, o plano a ser revisto careceu de medidas objetivas referentes a diretrizes da política criminal quanto à prevenção do delito, as quais, reitera-se, constituem um dos encargos cometidos ao Conselho. Artigo 64, inciso 1 da LEP. A esta mesma conclusão se chegou no artigo Constituição, STF e a Política Penitenciária no Brasil, uma abordagem agnóstica da execução das penas. Publicada pelo Centro Universitário de Brasília, Unicelb, na versão online de sua Revista Brasileira de Políticas Públicas. Na análise do Plano Nacional para o quadriênio de 2015 a 2018, os autores identificaram 3 grandes linhas de ações, entre as quais não se encontram as diretrizes da política criminal para a prevenção do delito. 1. Ajustar a arquitetura prisional no pertinente à estrutura física e quanto à alocação e distribuição de vagas. 2. Estruturar mecanismos de combate sistemático visando a erradicação da violência institucional praticada pelo Estado contra os apenados. E 3. Aperfeiçoar o processo de investigação e punição por mortes dentro dos estabelecimentos com o monitoramento das ações. O impacto do crime sobre a população de baixa renda, igualdade de direitos e fronteiras.
A bem da verdade, a presente proposta visa a, de certo modo, redimir uma gritante lacuna nas políticas criminais brasileiras até hoje: a ausência de preocupação no formular diretrizes da política criminal para a prevenção do delito, com as populações mais vitimadas pelo crime. Quanto ao tema, sintomaticamente se percebe que não há abundância de estudos. Entretanto, por exemplo, em segurança pública e análise econômica do crime, o desenho de uma estratégia para a redução da criminalidade no Brasil, registra-se que teorias sociológicas evidenciam a influência do grupo em que vivem os jovens e, nesse quadro, jovens residentes em periferias das metrópoles são mais facilmente levados a repetir trajetórias que prejudicam sua capacidade futura de produção de renda lícita, como a evasão escolar. Tais decisões, que geram impactos indiretos na renda futura e efeitos diretos em seu bem-estar, são influenciadas pelas redes de interação das quais o indivíduo faz parte e geram feedback negativo para essas redes, retroalimentando o processo de formação de guetos e de manchas de pobreza. De acordo com dados constantes do Atlas da Violência 2017, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, Fórum Brasileiro de Segurança Pública, há profundas diferenças de nível de desenvolvimento humano entre os municípios que lideram o ranking pelo aspecto negativo, maior taxa de criminalidade, e positivo, menor índice de crimes. Nesse sentido, o Atlas apresenta comparativo entre Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, IDH de 0,803 e taxa de homicídio de 3,1 por 100 mil habitantes, e Altamira, no Pará, IDH de 0,665 e taxa de homicídio de 105 por 100 mil habitantes, ocupantes dos extremos entre as cidades menos e mais violentas do país. Enquanto os indicadores de escolaridade de renda são francamente favoráveis ao município catarinense, consideramos outros canais que potencialmente explicam a relação entre crescimento econômico e criminalidade violenta, que podem ajudar a entender as diferenças de letalidade violenta nos territórios. A abordagem do tema passa, de modo inevitável, pela consideração do sempre atual modelo proposto em 1968 por Gary S. Becker, para quem, entre outros fatores que podem determinar a quantidade de atos criminosos praticados por um indivíduo, ganham relevo a probabilidade de sua detenção e a severidade da punição, caso detido. O objetivo da sociedade para diminuir os custos financeiros da criminalidade passa a ser a otimização dos recursos finitos, o que se alcança por meio da dissuasão, aumento da probabilidade de detenção e a severidade da punição. Entre outras medidas apontadas por Odom como eficazes do ponto de vista de dissuasão, identifica-se o aumento do policiamento, com a advertência, entretanto, de que seu uso não é garantia automática de bons resultados, pois depende da forma como a polícia é usada e as circunstâncias em que é usada. Seu uso tem se mostrado mais eficiente quando dirigido a áreas de alto risco e a indivíduos de alto risco. É por isso que a propositura de medidas tendentes à prevenção e repressão de delitos, com o aperfeiçoamento das medidas de processo e julgamento de crimes, favorece em primeiro lugar as comunidades de mais baixa renda. Ademais, não só a população de baixa renda merece realce, mas a igualdade de direitos, envolvendo questões correlatas à orientação sexual, portadores de necessidades especiais, cor, raça e etnia, sendo estas questões transversais em quaisquer diretrizes que visem o aperfeiçoamento da gestão criminal e penitenciária no Brasil. A garantia à dignidade humana não permite exceções. De igual modo, a espacialidade do crime faz emergir questões prementes, como é o caso das regiões fronteiriças deste país, porquanto com um alto fluxo de pessoas e de mercadorias nesses espaços, amplia-se a necessidade de atenção especial a essas áreas, não unicamente por questões de segurança, mas porque é o desenvolvimento dessas regiões que vai modificar seu perfil de ilícitos.
Atualmente, os estados do Paraná, Mato Grosso do Sul, Roraima e Acre são os mais afetados pela criminalidade peculiar ao território de fronteira, fortemente marcada pela entrada ilegal do contrabando e descaminho, bem como pelo tráfico de drogas, acarretando o aumento da criminalidade e violência. O Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária 2020 a 2023, tramitação na Comissão e CNPCP. Para a consecução do objetivo, a Presidência do Conselho constituiu comissão própria, por meio da Portaria 2, de 28 de março de 2019, composta por 6 de seus integrantes, depois ampliada. Antes de reunida, o presidente da comissão criou uma rede de comunicação para a orientação dos conselheiros membros a partir de 2 de abril de 2000. Por meio desse canal de comunicação, foi elaborado pelo relator o primeiro esboço da estrutura do plano, enviado para discussão entre toda a comissão em 21 de abril. Em reunião realizada nas dependências do MJSP no dia 5 de junho, a comissão delimitou o objeto de atuação de cada membro e deliberou como foco do plano a tríade criminalidade violenta, corrupção e crime organizado, a partir de 5 diretrizes principais imbricadas entre si. A necessidade de discorrer sobre o contexto atual, estado da arte e proposições de cada capítulo foi elencada como norte metodológico dentre vários possíveis. Na sequência aos trabalhos, em 9 de julho, houve outra reunião técnica da comissão para debates e discussões do plano no próprio MJSP. Em 12 de julho, foi feita a primeira compilação da versão preliminar para a leitura de todos os membros da comissão. Posteriormente, concluídos os capítulos, cada subrelator ou autor de capítulo enviou seu texto ao relator, que fez sua revisão para apresentação em reunião ordinária do CNPCP. Cabe destacar que a aderência do subrelator com a temática do capítulo em questão fundamentou-se na sua expertise profissional, de modo a maximizar não somente sua capacitação de décadas como bases conceituais e realidades empíricas sobre o assunto discorrido. Em 1º de agosto, uma versão preliminar do plano foi apresentada no CNPCP para conhecimento, debate e discussão por parte de todos os seus membros. Durante o mês de agosto, foram recebidos aportes, críticas e sugestões dos demais conselheiros, assim como diálogos com profissionais da área. Com a definição da audiência pública para o dia 12 de setembro no Complexo Judiciário Ministro Mário Guimarães, em São Paulo, todos os subrelatores colocaram-se à disposição para ouvir a sociedade. A seguir são expostas algumas fotos da audiência pública. Figura 2. A opção por São Paulo, sem descurar do simbolismo da maior cidade do país, revestiu-se também de razões práticas, pois enseja menores custos de deslocamento. A audiência pública teve como escopo colher sugestões para a elaboração final do plano, democratizando o debate. Após a audiência pública, trabalhos da relatoria e autores de capítulos, uma estrutura basilar do Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária 2020 a 2023 foi disponibilizada para consulta pública junto aos interessados para manifestações técnicas sobre seu teor, mediante publicização no site do Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN, em 2019. Feitas as sugestões, as incorporações pertinentes discutidas pela comissão ocorreram entre os dias 11 de outubro de 2019 a 6 de novembro de 2019. Em 7 de novembro de 2019, em reunião do CNPCP nas dependências do MJSP, foi aprovado pelos conselheiros presentes o Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária de 2020 a 2023. Figura 3. Desde o início dos trabalhos, a comissão estabeleceu como meta a entrega do documento final ao Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública em 2019. Em 12 de novembro de 2019 foi feita esta entrega. O Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária 2020 a 2023, origens. A comissão pautou-se não só pela necessidade de revisão do Plano Nacional anterior, por expiração de seu prazo de vigência ou em razão de seu conteúdo, mas também pela superveniência de diplomas legislativos e de projetos tendentes à conversão em novos marcos legais sobre a matéria.
Lei 13.675, de 11 de junho de 2018. Em vigor desde meados de 2018, o diploma promoveu relevantes mudanças a repercutirem na conformação dos órgãos de segurança e, por consequência, na elaboração de políticas criminais e penitenciárias. Exemplo do que se vem a afirmar consta logo do primeiro artigo da norma. Esta lei institui o Sistema Único de Segurança Pública, SUSP, e cria a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, PNS-PDS, com a finalidade de preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, por meio de atuação conjunta, coordenada, sistêmica e integrada dos órgãos de segurança pública e defesa social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios em articulação com a sociedade. Quanto à referida Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, estabeleceu-se no diploma como um dos objetivos racionalizar e humanizar o sistema penitenciário e outros ambientes de encarceramento. Artigo 6º, inciso 15. Ao instituir o Sistema Único de Segurança Pública, fez-se constar dentre seus integrantes operacionais os órgãos do sistema penitenciário, artigo 9º, parágrafo 2º, inciso 8, além das instituições policiais. Projeto de Lei 882, de 19 de fevereiro de 2019. Na sequência, cumpre ressaltar o papel de relevo atribuído pela Comissão ao Projeto de Lei 882 de 2019, atualmente em trâmite legislativo no Congresso Nacional. Este PL visa alterar 13 diplomas legais, com o estabelecimento de medidas contra a corrupção, o crime organizado e os crimes praticados com grave violência à pessoa. Trecho da exposição de motivos evidencia a inspiração do projeto. É evidente que o Código de Processo Penal de 1941 e a legislação a que a ele se seguiu não estão atendendo às necessidades atuais. Assim, as reformas que ora se propõem visam dar maior agilidade às ações penais e efetividade no cumprimento das penas quando impostas. Contudo, isto será feito dentro do balizamento constitucional. Com razão, observam Eugênio Pacelli e Douglas Fischer que os procedimentos deverão sempre estar adequados aos princípios constitucionais, notadamente o do devido processo legal. Oportuno lembrar a observação de Fernanda Regina Vilares, ao afirmar que ser eficiente implica realizar a persecução penal da melhor forma possível, com a adequada aplicação das normas de garantia. Como demonstração de que o projeto auxilia a construção do novo Plano Nacional, sobretudo quanto às diretrizes da política criminal quanto à prevenção do delito, cite-se a proposta de inserção do artigo 133-A no Código de Processo Penal, segundo o qual o juiz poderá autorizar o uso pelos órgãos de segurança pública de bem sequestrado, apreendido ou sujeito a medidas assecuratórias para uso exclusivo em atividades de prevenção e repressão a infrações penais. Atento ao panorama carcerário, o projeto propõe inclusão do artigo 395-A ao Código de Processo Penal, permitindo ao Ministério Público, querelante e acusado propor acordo penal, desde o recebimento da denúncia ou queixa até o início da instrução, hipótese em que poderá ser alterado o regime de cumprimento das penas ou promovida a substituição da pena privativa por restritiva de direitos. Quanto ao ponto, ressalte-se que a proposta vai além da prevenção ao incremento da população carcerária, para também constituir efetiva política de administração da justiça criminal, artigo 64, inciso 1 da LEP, porquanto o Poder Judiciário pode destinar às inúmeras outras demandas o tempo e os recursos financeiros que seriam gastos com a instrução de processos de quem se reconhece culpado. Por fim, entre as diversas outras propostas constantes do PL 882 de 2019, que inspiraram o presente Plano Nacional, destacam-se as medidas de incremento orçamentário ao Fundo Penitenciário Nacional. Como exemplo, a proposta de alteração do artigo 133 do Código de Processo Penal, que prevê o recolhimento de valores obtidos com a venda de bens de condenados, sobre os quais recaía o perdimento, ao Fundo Penitenciário Nacional, exceto se houver previsão diversa em lei especial ou se pertencerem a terceiro de boa-fé ou à vítima.
ao mesmo tempo em que incrementa o orçamento do Fundo Penitenciário Nacional, propiciando que o gestor público possa oferecer condições mais dignas aos encarcerados, a medida não impõe a criação ou aumento de tributos. Projeto de Lei 10.372, de 6 de junho de 2018. Também em trâmite no Poder Legislativo, o Projeto de Lei 10.372, de 2018 é fruto de trabalho realizado por comissão própria, presidida pelo hoje ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, e da qual fez parte o presidente do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, desembargador César Mestre Morales. A exposição de motivos do projeto revela a conveniência do aproveitamento de seus ideários na construção do Plano Nacional, dada a evidente relação de interdependência entre os trabalhos. A presente proposta pretende racionalizar de maneira diversa, porém proporcional, de um lado o combate ao crime organizado e à criminalidade violenta, que mantém forte ligação com as penitenciárias, e de outro lado, a criminalidade individual, praticada sem violência ou grave ameaça, inclusive no tocante ao sistema penitenciário. Hoje, há uma divisão em 3 partes muito próximas nos aproximadamente 720 mil presos no Brasil. 1/3 de crimes praticados com violência ou grave ameaça, 1/3 são crimes sem violência ou grave ameaça e 1/3 relacionados ao tráfico de drogas. Em que pese quase 40% serem presos provisórios, há necessidade de reservar as sanções privativas de liberdade para a criminalidade grave, violenta e organizada, aplicando-se, quando possível, as sanções restritivas de direitos e de serviços à comunidade para as infrações penais não violentas. Em coerência com o exposto, o referido projeto contém proposta de alteração do Código de Processo Penal em que o Ministério Público, na hipótese de pessoa presa em flagrante pela prática de determinados tipos penais mais brandos, pode apresentar acordo de não persecução penal que, aceito pelas partes, será submetido à homologação judicial na audiência de custódia. Importante dado empírico adicional ao debate. Será evidenciado sobre isto neste plano, ressaltando que expressiva parcela dos delinquentes pesquisados em um determinado estudo são favoráveis ao acordo. Assim como no PL 882 de 2019, a medida evidencia pelo menos 2 preocupações: tratamento adequado a crimes menos graves e prevenção ao aumento da população carcerária. Ao mesmo tempo, inova ao propor o aproveitamento da estrutura montada pelo Poder Judiciário para as audiências de custódia como oportunidade para imprimir rapidez à eventual homologação da avença. Segundo consta da exposição de motivos, a justiça consensual para os delitos leves será prestada em 24 horas, permitindo o deslocamento de centenas de magistrados, membros do Ministério Público e defensores públicos para os casos envolvendo a criminalidade organizada e as infrações praticadas com violência e grave ameaça à pessoa. Trata-se de inovação que objetiva alcançar a punição célere e eficaz em grande número de práticas delituosas, oferecendo alternativas ao encarceramento e buscando desafogar a justiça criminal, de modo a permitir a concentração de forças no efetivo combate ao crime organizado e as infrações penais mais graves. O Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária de 2020 a 2023, conteúdo. Além do presente preâmbulo, o documento apresenta 5 linhas mestras. 1. Diretrizes e medidas anteriores ao crime, palavra-chave, prevenção. 2. Diretrizes e medidas logo após o crime e investigação eficiente nos inquéritos, palavra-chave, repressão/investigação. 3. Diretrizes e medidas em relação ao processamento e julgamento, palavra-chave, processos. 4. Diretrizes e medidas de cumprimento da pena, medidas e prisão, palavra-chave, execução. 5. Diretrizes e medidas em relação ao egresso, palavra-chave, reintegração. Ressalta-se que estas 5 linhas não são compartimentos estanques, havendo sim conexões entre si. Desse modo, a leitura de uma parte, em alguns casos, é reforçada em outra, haja vista o caráter complexo e multifacetado do binômio criminal penitenciário.
Prevenção, diretrizes e medidas anteriores ao crime. O presente capítulo aponta para a multifuncionalidade dos direitos fundamentais inscritos na Constituição da República, que não se reduzem à perspectiva subjetiva, garantias que limitam o Estado na persecução criminal, mas alcançam também a dimensão objetiva, dever do Estado de proteção dos cidadãos. Nesse contexto, ressalta-se a prioridade no direcionamento de ações para o cumprimento do referido dever de proteção com mais eficiência, pois o que mais tem angustiado o cidadão brasileiro é a sensação de insegurança. Como justificativa para as várias medidas que são propostas no âmbito da prevenção, encontram-se o compromisso com a diminuição do sentimento e da percepção de impunidade perante a sociedade, além da atenção para o sofisticado nível alcançado pelos agentes criminosos quanto à ocultação do produto financeiro de seus crimes. Enfim, propõe-se que a diretriz geral da política criminal tenha como foco a criminalidade violenta, o tráfico ilícito de entorpecentes, o crime organizado e a corrupção, mediante a adoção de diretrizes, estratégias e ações com a finalidade de reduzir os índices de violência, ampliar a sensação de segurança, diminuir a impunidade e difundir a cultura da paz. Repressão/investigação. Diretrizes e medidas logo após o crime e investigação eficiente nos inquéritos. Enquanto a prevenção não alcança os níveis desejados, não se pode prescindir da repressão, que ainda possui papel de relevo nas políticas de segurança pública e de justiça criminal no país. Conclui-se que grande parte do insucesso da repressão aos crimes no Brasil decorre da baixa interação entre os órgãos que integram o tripé do sistema repressivo, a Polícia Judiciária, o Ministério Público e o Poder Judiciário. Assim, sugere-se, entre outras medidas, maximizar a interação e integração dos órgãos e atores do sistema de segurança e justiça, a capacitação dos atores responsáveis pela repressão, a qualificação e aparelhamento dos órgãos do sistema de segurança e justiça, a melhoria dos sistemas de informações criminais e o aperfeiçoamento na gestão de bloqueio e de confisco de bens e valores apreendidos. Para e passo, medidas eficientes para a venda ou destinação, visando dar maior eficiência e racionalidade na gestão desses bens apreendidos ou confiscados, são necessárias. O próprio judiciário pode fazer a destinação dos bens, já que é capilarizado por todo o Brasil. Basta criar os incentivos corretos e facilitar a forma de destinação dos bens na fase judicial. Sugere-se ainda a criação de um órgão nacional na Secretaria de Operações Integradas, COP-MJSP, com congêneres nos estados e no Distrito Federal, destinado à coordenação do cumprimento dos mandados de prisão em aberto. Consigna-se como premissa para se alcançar um modelo penal e penitenciário justo o funcionamento célere e eficiente do sistema de investigação. Com base em números obtidos em diversas pesquisas realizadas no país, demonstra-se não só a recente escalada da criminalidade, como a baixa taxa de resolutividade, que em 2017 ficou abaixo de 5% em algumas unidades da federação. As medidas propostas com a aprovação da comissão acompanharam as diretrizes constantes dos projetos de lei 10.372 de 2018 e 882 de 2019, entre as quais se destacam a adoção do Banco Nacional de Perfil Genético e do Banco Nacional Multibiométrico, a aprovação pelo Congresso Nacional das figuras do agente infiltrado e do informante do bem, whistleblower. Novamente, importante dado empírico sobre a relação da ação do informante com o malogro da atividade delituosa, adicional ao debate, será exposto neste plano. E o aprimoramento das polícias técnico-científicas, com a adoção da denominada cadeia de custódia, como medida a aumentar a credibilidade e segurança da prova pericial produzida. A Polícia Federal já tem o protocolo sobre a cadeia de custódia. Padronizar para as demais polícias se faz premente.
Processos, diretrizes e medidas em relação ao processamento e julgamento. Neste capítulo, consigna-se que o Código de Processo Penal, nada obstante as inúmeras alterações que sofreu em seus quase 80 anos de existência, não mais atende às necessidades atuais, promovendo a percepção generalizada de que a ação penal nunca termina. Como exemplo, a constatação de que nenhum ato praticado no sistema criminal brasileiro é efetivo, terminativo ou conclusivo, desde o âmbito policial até chegar ao Ministério Público e ao Judiciário. Todos os atos e os respectivos autores ficam sujeitos à imediata revisão por parte de outro órgão, o que configura ambiente de desconfiança contra e entre os atores do sistema. Para a adequação do arcabouço processual penal à dinâmica dos tempos atuais, propõe-se a adoção de soluções negociadas, acordo de não persecução penal e o acordo penal, execução provisória da condenação criminal após julgamento em segunda instância, efetividade do tribunal do júri, cumprimento imediato da pena imposta pelo júri popular e expansão do processo eletrônico e de videoconferência, podendo esta ser adotada, a princípio, como regra quando necessária a manifestação de pessoa presa. Execução, diretrizes e medidas de cumprimento da pena, medidas e prisão. A partir da análise elaborada, a comissão propõe completa revisão do sistema de execução de penas no Brasil, levando-se em conta os projetos de lei 10.372 de 2018 e 882 de 2019. Além da mobilização estatal para a realização de um censo penitenciário para adequado conhecimento da realidade, propõe-se a criação de um sistema nacional eletrônico de informações, que permitiria a gestão dos dados alimentados pelas diversas instituições, com previsão de sanções para aquela que não o alimentar. Também faz parte do trabalho proposta de revisão dos parâmetros para progressão de regime, ante a incompreensão social de que as penas não são efetivamente cumpridas, quadro agravado ainda mais pela mescla de regras de minimização dos efeitos punitivos, por exemplo, saídas, remissão, livramento e indulto. Partindo da premissa da falência dos critérios atuais para a progressão de regime, propõe-se sua reconfiguração, com ênfase na individualização da pena. O mero critério objetivo do decurso de tempo deve ser substituído pela consideração individualizada da autodisciplina, senso de responsabilidade e vontade de cada preso. Nesse contexto, considera-se o fim do regime semiaberto como etapa do sistema progressivo. Em princípio, os regimes seriam apenas dois, aberto e fechado, com suas nuances e microsistemas próprios, sendo o regime aberto a ser executado sob monitoramento eletrônico, com condições obrigatórias e facultativas a serem definidas pelo juízo da execução, em razão da natureza do delito e das demais condições do artigo 59 do Código Penal. Reintegração, diretrizes e medidas em relação ao egresso. No trabalho desenvolvido, consigna-se que o sucesso na empreitada de reintegrar o preso à sociedade depende da construção de um tripé. É necessário que a pessoa saia da prisão predisposta a não cometer novos crimes, ou seja, tenha convicção de que o crime não compensa. O Estado precisa construir um sistema eficiente, preparando o encarcerado para novas possibilidades de convivência social pacífica, e a sociedade não pode retroalimentar a propensão para o crime, devendo contribuir com um processo de reinserção social por meio de instituições empresariais ou organizações da sociedade civil. Após invocarem conclusões de estudos sobre os custos de oportunidade para a prática de crimes e a fragilização na sociedade brasileira das travas morais, formação familiar, escolar e religiosa, conclui-se que o sistema criminal deve colaborar para que o preso e o agresso recuperem o rumo ligado às referidas travas morais, variáveis dissuasórias da criminalidade. Nesse contexto, sugere-se, entre outras medidas, incluir no Sistema Nacional de Informações Penitenciárias, SIS-DEPEN, dados e informações sobre egressos do sistema prisional. Criar o Observatório do Egresso com o objetivo de monitoramento de ações voltadas para a reintegração em cada órgão de execução penal.
Criar mecanismos de incentivo aos municípios para a estruturação de programas e projetos voltados para o egresso. Mesmo sendo o foco desta parte a reintegração, importantes aspectos foram salientados para que se possa pensar também nas vítimas afetadas, direta ou indiretamente, pelo agente criminoso. Neste sentido, concomitante com a questão do egresso, é preciso pensar e executar uma política institucional que atenda aos direitos e interesses das vítimas de crimes e atos infracionais. Um breve sumário das considerações iniciais. São essas as considerações iniciais que a Comissão do Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária oferece a melhor compreensão do tema em foco e da proposta que ora submete a Vossa Excelência, com detalhamento pormenorizado a seguir. Existe, evidentemente, uma série de temas que poderiam fazer parte deste plano, não sendo o escopo nosso abarcar todos. Contudo, o CNPCP, outros conselhos e órgãos ligados ao Ministério da Justiça e Segurança Pública estão envidando esforços para que os problemas relacionados com a questão criminal e penitenciária no Brasil sejam equacionados de maneira célere e eficaz. Com efeito, como diretriz de política pública, o PNPCP deve ser implementado por meio de programas e projetos oportunamente definidos pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, delineados em ações e metas, com mecanismos de execução, monitoramento e avaliação que possam resultar na eficiência, eficácia e efetividade do plano, com resultados positivos no enfrentamento à criminalidade existente no país e que atinge toda a sociedade. Uma vez implementado o presente plano, a sociedade e a comunidade jurídica interessada no aperfeiçoamento do sistema criminal poderão, enfim, contar com diretrizes seguras, calcadas em rigor científico e livres de ingerências ideológicas. 1. Diretrizes, estratégias e ações anteriores ao crime. Prevenção. Em consonância com a Constituição, artigo 5º caput, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade. No mesmo passo, o artigo 144 preceitua que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, devendo ser exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Percebe-se assim a multifuncionalidade dos direitos fundamentais, que não podem ser compreendidos a partir de uma visão reducionista, ou seja, apenas sob a sua perspectiva subjetiva, da qual dimanam garantias que limitam o Estado na persecução criminal tendente a punir quem tenha delinquido. Isso porque os direitos fundamentais possuem, igualmente, uma dimensão objetiva, da qual decorre o que a doutrina denomina dever de proteção. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal, STF, com apoio na jurisprudência da Corte Constitucional Alemã, deixou consignado que os direitos fundamentais na dimensão objetiva podem ser assim classificados: dever de proibição, consistente no dever de proibir determinadas condutas; dever de segurança, que impõe ao Estado o dever de proteger o indivíduo contra ataques de terceiros mediante a adoção de medidas diversas; e dever de evitar riscos, que autoriza o Estado a atuar com o objetivo de evitar riscos para o cidadão, em geral, mediante a adoção de medidas de proteção ou de prevenção especial. Na mesma linha de entendimento, Ramos salienta que a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, no artigo 1.1, ao preceituar que cabe ao Estado zelar pelo respeito dos direitos humanos, faz surgir uma obrigação de não fazer e, de outra banda, uma obrigação de fazer, que consiste na organização pelo Estado de estruturas capazes de prevenir, investigar e mesmo punir toda violação pública ou privada dos direitos fundamentais da pessoa humana.
Feldens explicita que, conquanto o garantismo seja o único modelo de sistema criminal compatível com o Estado democrático de direito, ele não se basta na sua perspectiva subjetiva, na medida em que dos direitos fundamentais dimanam princípios objetivos inerentes à sociedade, os quais orientam o funcionamento de todo o ordenamento jurídico, público e privado, reclamando prestações positivas, legais e judiciais do Estado, destinadas à sua proteção frente a ataques de terceiros. Assim, conquanto tenha de respeitar os direitos da pessoa investigada ou acusada, o Estado possui o dever de proteção, o que há de ser perquirido por meio de planos políticos e institucionais com diretrizes, estratégias e ações adequadas para esse fim, o que compreende o desenvolvimento de políticas eficientes voltadas para a prevenção de crimes, no sentido de reduzir ao máximo a criminalidade, notadamente a chamada criminalidade violenta. E mais, a abordagem dos direitos fundamentais sob a perspectiva objetiva revela que não se trata apenas de um dever de proteção, senão de um dever de proteção eficiente, o que impõe a existência de instrumentos de ordem legislativa, executiva e judicial hábeis e eficazes no amparo ao desempenho dessa função estatal. Cabe agregar que esse dever de proteção não é confiado unicamente ao Estado, mas sim a todos, sejam aos órgãos estatais, às pessoas jurídicas e até mesmo aos indivíduos, porquanto essa obrigação está implícita no caput do artigo 5º da Constituição e expressa de forma cogente no caput do artigo 144, na parte em que preceitua ser a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Portanto, não se trata de dever exclusivo do Estado estrito sensu, na medida em que a expressão utilizada no caput do artigo 144, interpretada em consonância com o caput do artigo 5º, ambos da Constituição, impõe o entendimento de que essa tarefa deve ser desempenhada de forma harmônica pela União, como órgão central e formulador da política nacional, pelos Estados-membros e municípios, com alinhamento dos poderes legislativo, executivo e judiciário. Nesse particular, os municípios têm muito a contribuir, especialmente no que diz respeito a diversas medidas de ordem preventiva, com utilização da Guarda Municipal, por exemplo, para monitorar grupos de risco, como é o caso das mulheres sujeitas à violência de gênero. Quanto à participação mais efetiva dos municípios na redução da violência, uma boa iniciativa a ser disseminada é o projeto Prevenção da Violência Doméstica com a Estratégia de Saúde da Família, PVDESF, colocado em prática desde 2014 pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e pela Prefeitura de São Paulo, ganhador do Prêmio Inovare em 2017, expandido para os municípios de Guarulhos, Ubatuba, Bragança Paulista e Leme e em fase de implantação em outros mais. No ponto, a Lei nº 13.675 de 2018, a par de organizar o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública em boa hora, criou a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, PNS-PDS, e instituiu o Sistema Único de Segurança Pública, SUSP, preceituando, dentre as diretrizes do plano, a atuação integrada entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios em ações de segurança pública e políticas transversais para a preservação da vida, no meio ambiente e da dignidade da pessoa humana. Nesse desiderato, em 17 de setembro de 2018, pela primeira vez foi aprovado um Plano Nacional de Segurança Pública, o qual detalhou as competências, princípios, objetivos, estratégias, meios e instrumentos que norteiam a atuação do Estado na área de segurança pública. Este Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária, PNPCP, ao tempo em que não se sobrepõe ou resta superado pela Política Nacional de Segurança Pública forçosamente, deve ser escrito em harmonia com esta.
O foco das políticas de segurança pública e criminal parece claro, deve ser no sentido de direcionar as ações para o cumprimento com algum grau de eficiência do dever de proteção, pautando-se naquilo que mais aflige todo e qualquer cidadão brasileiro, que tem sido privado do direito de sentir-se em segurança, sujeitando-se a levar uma vida sem paz, com receio de sair à rua para o trabalho ou o lazer, e não voltar ao seu lar ou a rever os seus familiares e amigos. Essa sensação de insegurança da sociedade emerge da criminalidade violenta, representada fundamentalmente pelos crimes de homicídio e roubo. De acordo com o Atlas da Violência, publicado em 2019, no ano de 2017, houve nada mais nada menos do que 65.602 homicídios no Brasil, o que representa a taxa de 31,6 mortes para cada 100 mil habitantes, a maior taxa histórica de letalidade violenta no país. Não raro esses crimes são subprodutos dos delitos de tráfico de entorpecentes, negócio que, segundo dados da United Nations Office on Drugs and Crime, promove uma arrecadação ao redor do mundo em torno de 600 a 800 bilhões de dólares ao ano. O alicerce financeiro propiciado com o tráfico de entorpecentes fomenta o surgimento de organizações sofisticadas, com poderio econômico-financeiro a ponto de desafiar o próprio Estado, estabelecendo um poder paralelo, não apenas com a prática de ações subvertendo a ordem pública, mas até mesmo por meio da realização de atividades assistencialistas às famílias dos integrantes das facções, especialmente dos que estão presos. O crime organizado, que tem como base o tráfico ilícito de drogas e de permeio o contrabando de armas e a corrupção, movimenta no planeta cifras que representam 3 vezes o produto interno bruto, PIB do Brasil, a ponto de transformar-se em um dos maiores empreendimentos financeiros do mundo. Os sistemas bancários e de capitais em escala global se encarregam de fazer circular e promover a lavagem desse dinheiro contaminado com substâncias entorpecentes, que traz graves consequências sociais e alimenta a violência. Esse fenômeno está bem presente no Brasil. As facções criminosas que comandam a criminalidade e possuem como suporte financeiro os recursos oriundos do tráfico de drogas e atividades afins foram criadas dentro dos presídios e fazem destes o seu home office, de onde fortalecem os seus laços de poder. Recentemente, a sociedade brasileira ficou estarrecida e amedrontada com a revelação pelos meios de comunicação de uma operação de resgate liderada por conhecida organização criminosa, ao custo da impressionante cifra de mais de 100 milhões de reais. Essa mesma organização criminosa, segundo dados informais, possuiria arrecadação anual que a coloca entre as 10 maiores empresas no país em termos de faturamento. Essas considerações revelam que a preocupação em eliminar os ganhos financeiros com a comercialização de drogas ilícitas é tão ou mais importante quanto cuidar dos tipos penais pertinentes a essa modalidade de criminalidade. Até porque a finalidade do tráfico de entorpecentes é a obtenção de lucro. Ir para a prisão, mas conservar os ganhos financeiros da atividade ilícita, em certo sentido, compensa e serve para que a pessoa ou a organização que ela integra permaneça na criminalidade e tenha poder de liderança. Tem-se, portanto, que a diretriz geral da política criminal deve ter como foco 1. A criminalidade violenta, 2. O tráfico ilícito de entorpecentes, 3. O crime organizado, 4. A corrupção, não necessariamente nessa ordem, mediante a adoção de estratégias e ações com suporte em dados e evidências, tendo como escopo a. Reduzir os índices de violência, B. Ampliar a sensação de segurança. C. Diminuir a impunidade. D. Difundir a cultura da paz. Independentemente da discussão se no Brasil se prende muito ou pouco, uma verdade é inconteste. A população carcerária no Brasil nos últimos anos cresceu exponencialmente, como pode ser observado pelo gráfico a seguir. Gráfico 1. Um detalhe a ser considerado: a população carcerária brasileira é formada prioritariamente por jovens. Se for utilizada
Para a definição de jovem, a pessoa situada na faixa etária entre 18 e 24 anos, tem-se 55% dos encarcerados, ao passo que, se for adotado como critério quem conta entre 18 e 34 anos, o percentual é de 74%. Se o lapso temporal for mais largo, para considerar como jovem quem está situado na faixa entre 18 e 45 anos, o percentual sobe assustadoramente para 93%. Esse dado é preocupante, pois conforme Gonçalves Júnior e Chiquida, quanto mais jovem alguém pratica um crime, maior é a possibilidade de ele voltar a reincidir. Veja-se o gráfico a seguir sobre a faixa etária dos presos. Gráfico 2. Isso quer dizer que boa parte dos jovens está sendo colocada no cárcere, a revelar a necessidade de se implementar políticas adequadas para a ressocialização, a fim de evitar que essas pessoas, quando saírem da prisão, voltem a praticar crimes e mesmo retornem para o sistema prisional. A política de ressocialização, por conseguinte, também é de prevenção. É preciso abrir a porta de saída do sistema prisional, porém, com responsabilidade e estratégias no sentido de prevenir a reincidência ou a prática de novos crimes por quem anteriormente estava preso. Sem embargo dessa constatação, o fato é que os governos estaduais, historicamente, não tiveram capacidade de construir unidades prisionais para acompanhar o aumento dessa demanda, de modo que em 2016 o déficit de vagas no sistema prisional alcançou algo em torno de mais de 358.663 vagas e uma taxa de ocupação média de 197,4% em todo o país. Essa situação gera o maior problema do sistema penitenciário nacional, que é a superpopulação carcerária. Certamente que os estados precisam investir na construção de mais unidades prisionais, na medida em que se observa que em todas elas há déficit de vagas. Roraima é o estado com menor déficit de vagas, 1.141 vagas. Todavia, é patente a necessidade de se investir em uma política de diminuição do encarceramento, por meio da organização de estrutura para o cumprimento de medidas e penas alternativas, de incentivos e cursos nas escolas da magistratura e do Ministério Público específicos para a maior aplicação dos institutos da transação, da suspensão condicional do processo e do acordo de não persecução criminal. Sem embargo do apoio ao projeto de lei anticrime quanto ao disciplinamento do acordo de não persecução criminal e a introdução no sistema jurídico do plea bargain, permitindo a negociação da pena com a assunção de culpa em qualquer tipo de delito. Essa evidência se apresenta quando se observa, a partir de dados fornecidos pelo Banco Nacional de Monitoramento de Prisão, que o número de mandados de prisão a cumprir é superior ao número do déficit de vagas no sistema penitenciário. 360.336 mandados de prisão, sendo que pendentes de cumprimento são 19.655 foragidos, enquanto 340.681 estão sendo procurados. Apesar de esses dados demonstrarem a necessidade de se fechar a porta da frente da prisão, permitindo a sua abertura para o ingresso de pessoas apenas em situações de real necessidade, conforme dados extraídos do BNMP2, as prisões estariam, em certa medida, conforme se observa do gráfico a seguir, tendo como foco os crimes de roubo, tráfico de drogas e homicídio, o que seria o adequado. Gráfico 3. De fato, em consonância com os dados que se vê, 63,59% dos presos no sistema prisional dizem respeito aos crimes que mais impactam a sociedade brasileira: roubo, tráfico de drogas, homicídio, e que fazem o cidadão experimentar angustiante sentimento de medo e de sensação de impunidade. Porém, um exame mais atento dos números denota uma situação diferente, levando à conclusão de que é preciso prender melhor. Com efeito, em consonância com dados coletados em pesquisa de campo na elaboração de tese de doutorado de Semer,
As pessoas presas pelo crime de tráfico de entorpecentes não são os grandes traficantes, mas sim, quando não meras mulas, simples operários do tráfico, representados por jovens presos em flagrante, primários, integrantes da classe baixa, desempregados, negros ou pardos e com a defesa sendo realizada pela Defensoria Pública. Essa tese compreendeu a análise de 800 sentenças de 8 estados: São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás, Pará, Bahia e Maranhão. Além de os que comandam o tráfico invariavelmente não serem presos, na medida em que as investigações não chegam neles, pois 88,75% das prisões decorrem de situação de flagrante delito, em que a pessoa portava pequena quantidade de droga. Aquele que ontem estava na rua, mas agora está preso, dá lugar no mercado do tráfico a outro jovem que, mais cedo ou mais tarde, vai ser preso ou ser vítima da própria criminalidade da qual ele tem participação como coadjuvante. Quanto à questão das drogas, sem ingressar no debate sobre a criminalização ou não do uso para fins recreativos, é necessária uma política mais voltada para a redução de danos, o que abrange a adoção de estratégia pertinente para diminuir a violência. A Lei nº 11.343 de 2006, sem embargo das alterações promovidas pela recente Lei nº 13.840 de 2019, não se ocupou de estabelecer critérios objetivos para a distinção entre o mero uso e o tráfico de entorpecentes, a fim de arrefecer o subjetivismo dos operadores jurídicos quando da tipificação das condutas, deixando assim de seguir as diretrizes implantadas por alguns países, como é o caso de Portugal, que utiliza como referencial a quantidade de droga. Essa medida é necessária para evitar um encarceramento como traficantes, pessoas que, pela quantidade de substância entorpecente encontrada em seu poder, não é razoável que sejam consideradas como tal, ou então, ainda que caracterizada essa condição, não deve ser punida necessariamente com a pena de prisão. Em outra nota, passou da hora de a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, em cumprimento ao que prescreve o parágrafo único do artigo 2º da Lei nº 11.343 de 2006, regulamentar para fins terapêuticos o plantio, a cultura, a colheita e a exploração de vegetais dos quais possam ser extraídas substâncias definidas como drogas. Infelizmente, a Anvisa, ao disciplinar a matéria, permitiu apenas a importação do produto industrializado, o que é caro e extremamente burocrático, levando pessoas que precisam do tratamento ou que trabalham em entidades que se prestam a atender essas necessidades a praticar o crime de uso ou de tráfico de substâncias entorpecentes. Como não fosse o bastante evitar que essas pessoas que necessitam do tratamento à base de canabidiol ou outra substância entorpecente, mesmo com devida prescrição médica, sejam enquadradas no crime de uso ou de tráfico de drogas, a regulamentação dessa prática urge igualmente porque a sua ausência afasta a população mais carente do pleno acesso à saúde. Artigo 196 da Constituição. Ademais, inibe o Brasil de desenvolver pesquisas nessa área, privando a comunidade científica de participar ativamente nesse campo, sem falar que prejudica igualmente a economia do país, na medida em que fecha as portas de interessante mercado de trabalho, impede a abertura de outro nicho para a atuação da indústria farmacêutica e, enfim, deixa de fomentar a economia e a consequente geração de renda. Outro dado extremamente preocupante que segue sendo um incentivo à criminalidade é a impunidade. Segundo estimativas do Instituto Sou da Paz, que apresentou dados para os estados do Pará, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rondônia, São Paulo e Mato Grosso do Sul, a taxa de resolutividade de inquéritos policiais que tem como objeto a apuração de crimes de homicídio foi em média de 20,7%. Cumpre esclarecer que se entende por resolutividade o indiciamento de alguém como possível autor do crime. Isso quer dizer que, a despeito da alta letalidade pelos mais diversos fatores, não há eficiência na apuração de crimes em que há morte.
Países como os Estados Unidos têm conseguido alto índice de eficiência na apuração de crimes de homicídio em razão da utilização do exame de DNA, sigla de substâncias químicas envolvidas na transmissão de caracteres hereditários. O que impressiona é que crimes insolúveis no passado, ocorridos nos anos 1970 até o início dos anos 2000, estão sendo solucionados com o uso de exame de DNA. Este assunto será também tratado especificamente no item Banco Nacional de Perfil Genético e Banco Nacional Multibiométrico. Como isso é possível? Porque os americanos sabiam que um dia a tecnologia do exame de DNA seria desenvolvida e revolucionaria a investigação criminal, pelo que adotaram a estratégia de coletar e armazenar as evidências para utilizar no futuro. Infelizmente, no nosso meio, mesmo estando essa nova tecnologia à disposição, ainda não existe um banco de dados significativo nem há a difusão de protocolo para preservar as evidências e permitir a realização com eficiência do exame quanto aos crimes que estão sendo praticados e investigados agora. O resultado disso é que o método revolucionário de investigação de crimes de homicídio com base no exame de DNA não tem surtido o efeito esperado no Brasil. Para complicar ainda mais o quadro, recente pesquisa levada a efeito pelo CNJ, compreendendo 2015 a 2018, demonstra que os julgamentos pelo Tribunal do Júri precisam ser aprimorados. Como se nota pelos dados a seguir, em alguns estados, sem embargo da cifra negra, ou seja, daqueles crimes que não chegam a ser levados a julgamento simplesmente porque nos inquéritos policiais não se consegue sequer apontar alguém como possível responsável pelo delito. A taxa de extinção de punibilidade é inaceitável, principalmente quando se observa a situação do Rio Grande do Norte, em que dos 76% dos casos de extinção de punibilidade, 46% são devido à morte dos agentes apontados como autores dos delitos. Gráfico 4. A constatação é de que aqueles que praticam crimes de homicídio, pelo menos em sua maioria, possuem mais medo de morrer do que eventualmente de serem investigados, julgados ou presos. A pergunta que não quer calar é a seguinte: o que é que justifica no estado do Acre a taxa de extinção de punibilidade ser igual a 5% e no de Pernambuco alcançar a incrível cifra de 97%? Certamente isso tem uma explicação, e ao mesmo tempo em que esses dados impactam e preocupam, eles mostram que se um estado consegue ter um índice tão baixo de casos em que ocorre a extinção de punibilidade, outros também podem alcançar o mesmo índice. Mas quem são as maiores vítimas dos crimes com resultado morte? Em compasso com o Atlas da Violência, a taxa de homicídio de jovens, adotado como critério a faixa etária entre 15 a 29 anos, por grupo de 100 mil, é bastante alta. Nos estados do Nordeste, que estão experimentando uma guerra entre facções criminosas na disputa pelo monopólio do mercado das drogas, a taxa de homicídio de jovens é altíssima, conforme gráfico 5. Gráfico 5. Como se verifica, enquanto o Rio Grande do Norte, Ceará, Pernambuco, Alagoas, Acre, Sergipe, Bahia, Pará e Amapá ficam acima de 100 taxa, o Rio de Janeiro apresenta a taxa de homicídios de jovens igual a 92,6. A taxa de São Paulo é de apenas 18,5. O que é que São Paulo tem ou faz de diferente para ter um índice bem inferior? Certamente a implementação de projetos como a prevenção da violência doméstica e familiar contra as mulheres com a estratégia de saúde da família, articulado inicialmente pelo município de São Paulo. O mesmo cenário quase que se repete quando se analisa a violência praticada contra a mulher, fenômeno que cresceu de forma preocupante nos últimos tempos. Gráfico 6. Não surpreende o fato de São Paulo apresentar a menor taxa de homicídio entre as mulheres vítimas. Os dados dos gráficos 5 e 6 evidenciam os jovens, homens e mulheres, como as maiores vítimas dos crimes de homicídio no Brasil. Trágico fenômeno que vem crescendo ano a ano. Conforme o Atlas da Violência, em 2017, no Brasil foram assassinados 35.783 jovens. Essa situação é dramática, quando a morte prematura de jovens é sopesada
com um índice de encarceramento que se concentra também nos jovens e com a constatação do envelhecimento da população brasileira. Todavia, os mesmos dados analisados demonstram que políticas certas, efetivamente, trazem resultados concretos no sentido de reduzir a criminalidade, mediante ações preventivas. São Paulo, no Brasil, pelo menos quando se observa os dados, merece ser citado como exemplo, assim como Nova York, nos Estados Unidos, e Bogotá, na Colômbia. Em uma década, Nova York, com a adoção das políticas corretas, saiu da posição de uma das cidades mais violentas do mundo para um dos lugares mais seguros. Além dos dados do IPEA e Fórum Brasileiro de Segurança Pública, conforme pesquisa do Instituto Igarapé, realizada a partir de dados coletados junto às Secretarias de Segurança dos Estados, a taxa de homicídios no Brasil, que apresentou um pico de crescimento em 2017, diminuiu em 2018. Fazendo uma análise tendo como linha de tempo de 2015 ao ano de 2018, o estudo assinala que a maioria dos estados tem apresentado uma tendência na diminuição dos homicídios durante todo esse período de 4 anos. Tabela 1. Ademais, Roraima e Tocantins seriam os únicos estados em que o número de homicídios no período de 2017 e 2018 teria aumentado. Em todos os outros estados da federação, a taxa diminuiu. Em números absolutos, a quantidade de homicídios no Brasil apresentou um declínio de 13%, baixando de 59 mil em 2017 para 51 mil em 2018. Em nota técnica elaborada sobre esses dados, o Instituto Igarapé explicitou ainda que há uma tendência de queda mais acentuada da taxa de homicídios para o ano de 2019, mais precisamente em torno de 22%. No novo cenário observado a perspectiva alvissareira, haja vista que a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social vem promovendo a cooperação e o compartilhamento de inteligência entre as polícias federal e estaduais, com a implementação do Sistema Único de Segurança Pública, SUSP. Isso sem falar que, em linhas gerais, com a implementação dos recursos do Fundo Penitenciário Nacional, tem se verificado sensível melhora no sistema penitenciário estadual, embora muito ainda precise ser feito, a fim de que se tenha melhor governança quanto à presença e atuação das organizações criminosas no interior dos presídios e ao processo de ressocialização, especialmente mediante a oferta de mais trabalho, execução de programas educacionais mais consistentes e melhor assistência social às famílias dos internos. Em arremate, são sugeridas as seguintes diretrizes, estratégias e ações na área da prevenção, o que compreende iniciativas para diminuir a impunidade, a serem desenvolvidas em harmonia pela União, Estados, Distrito Federal e municípios, nas 3 esferas de poder, com a participação e cooperação das pessoas no exercício da cidadania de modo coletivo ou individual. Criar fórum permanente e plural para sentar-se à mesa periodicamente e discutir as estratégias, as ações desenvolvidas e os resultados obtidos referentes às políticas públicas adotadas para a redução da violência, sem prejuízo de reuniões mais amplas com a participação dos diversos atores mais diretamente ligados às ações relacionadas à criminalidade, devem ser promovidos debates entre órgãos públicos e entes privados, conforme o tema a ser debatido, colhendo suas contribuições e fomentando suas participações na diminuição da violência. Monitorar e avaliar as ações e os resultados a partir da produção qualificada de relatórios e dados. Difundir a cultura da vida em paz e da responsabilidade de todos em propagar e defender a segurança pública como bem jurídico inerente à dignidade da pessoa humana por meio de propaganda massiva nos meios de comunicação, seminários em escolas, empresas, órgãos públicos, conselhos comunitários, associações de bairros, etc. Atuar com base na identificação dos fatores da violência, concentrando estratégias em locais, grupos e comportamentos de risco, notadamente em relação aos jovens e mulheres passíveis de violência doméstica.
Pauta a atuação com suporte em dados e evidências, produzidos em pesquisas qualificadas e confiáveis, com atenção especial para as boas práticas existentes. Estimular e cooperar com pesquisas acadêmicas desenvolvidas no estudo do fenômeno da criminalidade, aproveitando os dados para a atuação nessa área. Este item será tratado na parte subsequente. Incentivar e participar da criação de cursos nas escolas da magistratura e do Ministério Público específicos para o estudo de políticas criminais e de segurança pública. Especializar e qualificar equipes policiais e inteligência financeira com criação de grupos multidisciplinares a fim de investigar crimes praticados por organizações criminosas e de lavagem de dinheiro e corrupção. Identificar as organizações criminosas e estudar a regra de negócio do mercado da criminalidade em que elas atuam. Instaurar procedimento investigatório específico para investigar cada uma das organizações criminosas, priorizando a desconstrução financeira de suas estruturas como estratégia mais eficiente do que a aplicação da pena de prisão. Alterar a Lei 11.343 de 2006, a fim de estabelecer critério objetivo para a distinção entre o usuário e o traficante de drogas, afastando o subjetivismo dos operadores jurídicos quando da tipificação das condutas. Cumprir o que determina o artigo 2º, parágrafo único da Lei 11.343 de 2006, a fim de que seja regulamentado exclusivamente para fins terapêuticos o plantio, a cultura, a colheita e a exploração de vegetais, dos quais possam ser extraídas substâncias com este escopo. Estabelecer estratégia para coletar perfil genético da população carcerária, para fins de formação de banco de dados para a identificação da autoria em crimes praticados com violência. Este item será tratado também na parte subsequente deste plano. Definir protocolo rígido para a preservação do local do crime, capacitando os policiais quanto à preservação de vestígios para fins de exame de DNA. Mapear as manchas criminais, a fim de realizar patrulhamento estratégico conforme os locais e horários de maior risco para a ocorrência de crimes com violência e desenvolver ações públicas como incrementar a iluminação, colocar câmeras de vigilância, etc. Estruturar a adoção da política da despenalização, com incentivo e qualificação por meio de cursos das escolas da magistratura e do Ministério Público quanto à implementação da transação, da suspensão condicional do processo e do acordo de não persecução criminal, além da defesa da inclusão no Sistema Nacional do Plea Bargain previsto no chamado Projeto Anticrime. Aprimorar a efetividade do funcionamento do Tribunal do Júri, tendo como uma das orientações o exemplo dos Estados Unidos, em que mais de 90% dos crimes são resolvidos por meio de acordos. Isso não quer dizer ser leniente com crimes graves, na medida em que, em consonância com dados divulgados no documentário A 13ª Emenda, mais de 97% da população carcerária estadunidense decorre dos acordos criminais. Promover o cadastramento de organizações da sociedade civil e capacitá-las para a participação no programa de cumprimento de medidas e penas alternativas. Desenvolver sistema eletrônico de monitoramento do cumprimento de medidas e penas alternativas. Disseminar e fomentar política no sentido de os órgãos públicos da administração direta, do Legislativo, Executivo, Judiciário e Ministério Público e indireta efetuarem a contratação de presos nos termos do artigo 28, parágrafo 2º da Lei de Execução Penal, com a retenção entre 25% a 30% da remuneração paga para fins de recolhimento ao fundo penitenciário do respectivo Estado, aplicando a mesma estratégia em relação à iniciativa privada. Reduzir a reincidência por meio de melhor governança do sistema penitenciário, especialmente mediante a implementação de ações no sentido de promover o ensino, a integração dos presos com a família e a oferta de trabalho. Aprimorar a legislação criminal, tendo como norte as diretrizes deste Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária, PNPCP, e do Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, PNS-PDS.
Criar mecanismos para promover estratégias e ações anteriores ao crime, mormente no tocante à prevenção, visando aprimorar a segurança das regiões fronteiriças brasileiras, afetadas pela criminalidade peculiar ao território de fronteira, marcada pela entrada ilegal do contrabando e descaminho, bem como pelo tráfico de drogas, acarretando o aumento da criminalidade e violência.